Amigos, meus irmãos em Cristo, passo aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para você. E eu gostaria de pedir que realmente você ficasse até o final desse vídeo, porque eu creio essa ser uma das passagens mais importantes da palavra de Deus com relação àqueles que querem um relacionamento, que querem conhecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Trata-se da parábola do semeador. E eu vou resumir ela quando Jesus explica realmente qual é o significado dessa parábola. Lá em Mateus 13, no versículo 18 até o 23, está escrito assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Nesse primeiro, são 4 tipos de semeaduras no coração do homem, através da palavra. A primeira é, você ouve a palavra, mas você não consegue compreender a fundo. E se eu posso realmente te falar alguma coisa com profundidade, jamais ouça a palavra de Deus de qualquer forma. Quando você vai na igreja ou quando você abre a palavra de Deus, antes de qualquer coisa, com muita reverência, procure pedir a Deus que o Espírito Santo ele possa te orientar, possa abrir seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais, para que você possa entender verdadeiramente o significado e aquilo que Deus quer falar com você. Não deixe que a dúvida entre no seu coração, porque a dúvida, ela veio exatamente, é aí que começou o pecado, através da serpente, quando colocou dúvida no coração de Eva. Certamente não morrerás. E a Eva não entendeu que aquela morte era uma morte espiritual. Então, o primeiro problema quando a gente ouve a palavra de Deus é não conseguir compreendê-la da forma que Deus quer falar ao seu coração. E aí Jesus continua explicando, dizendo, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ela não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Primeira coisa que você precisa entender, a perseguição virá quando você entender o propósito da palavra de Deus na sua vida. Não tenha dúvida que muitas coisas podem, porque o inimigo ele vai tentar te sufocar de uma maneira tão grande que você fale, olha, não vale a pena. Né? Mas aí o que nós temos que ter, e que o mundo tem perdido esse entendimento, é que o prêmio da salvação ele é muito maior do que qualquer ofensa, do que qualquer perseguição, do que qualquer propósito nessa vida terrena. O que Deus nos propõe através da palavra dele é uma vida eterna, uma vida plena, uma vida de felicidade, talvez não nesse mundo, mas uma vida de paz aqui nesse mundo e de felicidade, de plenitude no mundo espiritual. E Jesus continua falando, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Ou seja, o que acontece? Você recebe, você tem aquela alegria no teu coração, porém, você acaba deixando aquela alegria escorrer pelos seus dedos como água, porque você olha para a situação como Pedro olhou quando começou a andar sobre as águas, indo em direção a Jesus Cristo. Quando nós olhamos com os olhos carnais, nós não temos suporte para vencer as dificuldades dessa vida. E no versículo 22 ele fala assim, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa daqui ela é muito perigosa nos tempos que nós estamos vivendo. Porque aqui o que Jesus diz é, você ouve a palavra, você a recebe, porém os cuidados desse mundo. A Bíblia ela relata lá em Gálatas 5 a guerra
que nós enfrentamos entre a carne e o espírito. E quando nós cedemos às vontades da carne, aquilo que realmente o nosso coração pecaminoso deseja, e começamos a dar valor às seduções que esse mundo oferece, como vingança, ira, e assim vai, né? Prostituição. Tudo isso faz com que a gente comece a esquecer da profundidade daquilo que Deus quer, que é a santidade, a entrega, o relacionamento, o ouvir a voz de Deus todos os dias no seu coração. Tá? Tenha esse desejo ardente no seu coração, como o salmista disse, que assim como o servo, né, ele anseia pela água, assim o espírito dele anseia pela presença de Deus. Então, que essa seja uma realidade na minha vida, na sua vida. Que nós possamos realmente ansiar com toda a profundidade do coração a presença de Deus nas nossas vidas. E por último, Jesus arremata dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a boa palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, quando você se humilha, se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu descerei e sararei aquela terra. Olha aqui agora o complemento Jesus dizendo: olha, se você ouvir a palavra com profundidade, recebendo aquilo que o Espírito fala no seu coração, então você vai produzir. E você vai produzir não somente para a sua vida, mas principalmente para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar profundamente a sua vida em nome de Jesus.